Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia no primeiro livro dela, Gênesis. Nós vamos meditar sobre alguns versículos que fazem parte da nossa leitura, como igreja que fazemos sequencialmente da Bíblia, leitura de hoje. Hoje nós lemos o capítulo 5, os capítulos 5 e 6 de Gênesis. E eu vou tomar emprestado o último versículo do capítulo 4 de ontem também para esta rápida leitura. Depois disso vamos orar e meditar na palavra de Deus. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. No capítulo 5, nós vamos ler ali os versículos 22 e 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Verso 24, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. No capítulo 6, nós vamos ler os versículos 8 e 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar. Senhor, nós lemos alguns versículos deste trecho do livro de Gênesis. Dependemos do Senhor, do Teu Espírito Santo, para compreender e para aplicar às nossas vidas estas verdades eternas, que não mudam jamais. Os princípios do Senhor são eternos. O Senhor não muda, nem a Tua palavra muda ou jamais cairá por terra. Tudo pode passar e tudo passará, mas a Tua palavra permanece para sempre. Que o Teu Espírito Santo a vivifique aos nossos corações nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. É em nome dele, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém. O tema da nossa meditação nesta manhã, como você já deve ter até concluído, porque nós mencionamos aqui 3 pessoas, então o tema é 3 homens, uma atitude. E nós vamos desenvolver aqui com estes versículos e juntar também alguns outros versículos também do Novo Testamento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, para que compreendamos aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta manhã. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o coração da Bíblia. Jesus Cristo é a palavra de Deus que encarnou, que veio e habitou entre nós. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Mas nós vamos hoje voltar lá no princípio e ver como alguns homens que agradaram a Deus viveram e quais as suas atitudes. Aqui nós vimos 3 homens no livro de Gênesis. A palavra Gênesis veio da tradução da Bíblia pelos 70, lá atrás, no 2º século, 3º século da era cristã, antes, aliás, de Cristo, eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Essa tradução chamou-se Septuaginta, e lá esse livro ganhou o nome de Gênesis. Na nossa língua portuguesa, Gênesis significa o começo, o princípio. Dela foi derivada a palavra genealogia, que trata da história do nascimento das pessoas, da árvore genealógica das pessoas. Mas no hebraico,
língua em que foi escrito este livro originalmente, ele toma o nome da primeira palavra que vem aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde nós lemos: no princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio criou Deus. Então, Bereshit, a palavra em hebraico, que significa no princípio. Na Bíblia em hebraico, quase todos os livros têm o nome das primeiras ou da primeira palavra, como ele é iniciado. Então, é o livro dos começos, o livro que conta a nossa origem, a origem da humanidade, do ser humano, das coisas que nós vemos. Tudo está aqui neste livro tão glorioso, que também aponta para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, parece que a gente está respirando um ar puro, um ar cheio de oxigênio limpo, e a gente está ali respirando aquele ar gostoso. De repente nós entramos no capítulo 3 e a atmosfera muda. Fica uma cena pesada, triste, porque no capítulo 3 nós temos a história da queda do homem, como o homem escolheu livremente desobedecer a Deus, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E a consequência dessa atitude, então, foi devastadora sobre toda a natureza, o reino animal e sobretudo sobre o homem, sobre nós. Todos pecamos por causa dessa primeira atitude e escolha. Mas Deus nunca deixou de se revelar, de buscar o perdido, de amar as pessoas. Então, nós vemos aqui a história de 3 homens. Quem são esses homens e quais as suas atitudes? Primeiro, um homem chamado Sete. Ele nasceu de Adão e Eva. Depois, não sabemos quanto tempo depois, de Caim ter assassinado seu irmão Abel. Quando Eva teve esse filho, ela ficou muito feliz. Versículo 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E aí vem o versículo que eu li para nosso primeiro ponto da meditação desta manhã. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Quão pouca luz eles tinham naquele tempo sobre Deus. Quão pouca informação, nenhuma palavra escrita. Mas eles sabiam que aquela fome, aquela necessidade dentro do ser deles era porque havia um Criador, de quem eles se distanciaram tremendamente por causa da atitude do pecado. Então, em Sete, nós vemos a primeira atitude: buscar, invocar a Deus. Essa palavra invocar significa chamar sobre si, clamar, gritar. É uma atitude de pedido de socorro, com extrema necessidade. E há uma palavra aqui interessante que me chama muito a atenção: o verbo começar. Daí se começou. Então não se invocava antes, começou aqui com Sete. Esse homem, depois nós vamos ver da linhagem de Sete os outros homens, sobre quem nós vamos meditar também. Sete foi o primeiro. Ali se começou a invocar o Senhor. Essa palavra começou tem um significado muito forte. E me permitam um breve testemunho pessoal. Um dia nós estávamos no começo do ano de 2002, em abril de 2002. Estávamos um grupo de umas 4, 5 pessoas reunidas aqui na chácara, informalmente,
conversando ali embaixo de uma árvore. Esse local está ali nitidamente preservado, não por causa disso, obviamente, mas sempre que passo ali me lembro daquele dia em que estávamos conversando entre nós e dissemos: o que Deus quer fazer neste lugar? Como é que nós vamos começar? E eu ouvi nitidamente dentro de mim aquela voz que não dá para confundir, inconfundível, do Espírito Santo dizendo: começa. Eu compartilhei essa palavra com os irmãos que estavam ali e nós todos concluímos: devemos começar e Deus dará continuidade. E começamos. Imediatamente o irmão Sidney, que estava presente ali, disse: vamos fazer então, eu disse, vamos começar com crianças, vamos fazer uma tarde feliz, chamaríamos tarde feliz, e ele disse: eu dou o cachorro quente. E o Kiko, que também estava presente, já deu ideias de como seria a programação. E para isso nós fomos a uma escola, na frente da qual passamos para vir aqui para a chácara, a 1,5 km daqui, para pedir autorização para a diretora, para convidarmos as crianças para essa que seria uma tarde feliz. E foi muito feliz. Quando nós nos apresentamos à diretora, expusemos o nosso propósito, ela disse: por que vocês não vêm fazer esse trabalho aqui dentro da escola? Nós começamos e começamos com a palavra começa. Eu me lembro que naquele dia usava uma outra Bíblia desta mesma tradução, escrevi: Deus disse começa. Dentro de algum tempo nós estávamos não só ministrando uma tarde feliz, mas ministrando a palavra de Deus em todas as escolas, ou quase todas as escolas municipais de Campina Grande do Sul. Por 14 anos a palavra foi ministrada nessas escolas. Depois fomos vedados, proibidos de continuar esse trabalho. Mas na mesma semana as portas se abriram no município de Quatro Barras e esse ministério continua nas escolas lá. Quando Deus diz começa, quando você começa, talvez hoje você esteja pensando: começo de ano, eu gostaria de ler a Bíblia mais, conhecer Deus mais. A minha palavra a você, não minha, mas da palavra de Deus, é esta: começa, comece agora. Não deixe para começar amanhã, comece agora a chamar pelo Senhor. Em Atos capítulo 1, verso 1, nós lemos que Jesus começou a fazer no seu ministério. Ali Lucas diz que ele estava narrando as coisas que Jesus começou a fazer. Ele começou. Quando nós começamos sob a palavra de Deus, Deus dá a continuidade, Deus dá a força, Deus dá a disposição, Deus dá os meios. Deus queria ser invocado, precisava alguém invocar. Certamente Sete creu no Senhor, porque como ele invocaria alguém sem crer? Ele creu, invocou, começou a invocar e Deus começou a se revelar. Aí vamos para a sequência. Quem é o segundo homem? 3 homens, uma atitude. Quem é o segundo homem? Então, da linhagem de Sete, nós vamos encontrar no capítulo 5, no começo, uma descrição interessante. Todas as pessoas cujos nomes estão aqui têm uma palavra no final: morreu. Todas. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e foram os seus dias tantos anos e morreu. Você vai encontrar isto em todos os versículos, sobre todas as pessoas, menos um. Enoque. O nosso segundo homem é Enoque. Verso 22 do capítulo 5. Andou Enoque com Deus. Enoque era descendente de Sete, aquele que começou a invocar o Senhor. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Verso 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele nem morreu. Foi
Esse tomou significa arrebatou. Deus disse: você está andando tanto comigo, Enoque. Podemos imaginar isso, né? Não está escrito aqui. Vem comigo para minha casa. Enoque foi com Deus, foi tomado por Deus. Por quê? Porque ele andou com Deus. Agora você pode compreender perfeitamente que Enoque entrou em acordo com Deus para poder andar com Deus. Porque lá no livro do profeta Amós, nós lemos uma pergunta de retórica até. Amós perguntando assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? A resposta é óbvia, claro que não. Para andar juntos tem que haver um acordo. Obviamente que Enoque apaixonou-se por Deus, enamorou-se de Deus, amou a Deus. Ele queria andar com Deus, muito mais do que simplesmente gerar filhos e filhos e filhas e filhos. Ele gerou filhos e filhas, ele teve uma família, mas ele priorizou andar com Deus sobre todas as coisas, tanto que Deus o tomou para si. Ele não passou pela morte física. Jesus fala de um outro tipo de morte, pelo qual também nós não precisamos passar. Todo aquele que crer nele não precisará passar. Jesus falou em João 5:24, em verdade vos digo, que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Palavra do Senhor Jesus. E no capítulo 11 do Evangelho de João ainda, quando ele ressuscita Lázaro, ele faz uma pergunta: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Enoque andou com Deus. Sete começou a buscar a Deus. Enoque andou com Deus. E na sequência nós vamos encontrar um outro descendente de Enoque, descendente de Sete, que buscou a Deus, chamado Noé. Você vai lendo ali a genealogia. Metusalém, que era o filho de Enoque, gerou a Lameque. Lameque gerou a Noé. Quem era esse Noé? Esse Noé, a história dele está aqui, no capítulo 6, verso 8. Começa aqui. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Seguiu os passos do avô, do bisavô lá atrás. Andava com Deus. Noé, porém, por que essa palavra porém? Nós vamos ver como era a terra nos dias de Noé, o mundo nos dias de Noé. No capítulo 6, verso 11, está escrito assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Porém, Noé. Então, no meio daquela civilização perdida, corrompida, cheia de violência naquele tempo, há alguma semelhança entre os nossos dias? Todas. Você chega a uma conclusão básica. O homem, depois da queda, em Gênesis capítulo 3, é o mesmo, cada vez pior. Talvez essa seja a única mudança. Inventores de males, como diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas. Mas o homem é mau, pervertido. Por isso a terra estava corrompida já nos dias de Noé. A terra estava corrompida, cheia de violência aos olhos de Deus. No meio dessa situação caótica, perdida, pecadora, estava um homem que era, aos olhos de Deus, justo, íntegro, entre os seus companheiros. Ele não se deixava levar. E aí Deus vem e fala com Noé.
Deus está olhando. Hoje nós cantamos, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Isso é um texto da palavra de Deus. O coração de Noé, tal como o coração do seu antepassado Enoque, tal como o coração do seu antepassado Sete, era íntegro aos olhos de Deus. No meio de uma situação de corrupção, ele não se corrompia. Então, isto agrada o coração de Deus. E aí, Deus procurou a Noé e falou com Noé. Verso 13 do capítulo 6. Então, Deus disse a Noé. Deus fala com aquele que ouve. Então, Deus falou com Noé. E sabe o que Deus falou? Mandou que ele fizesse algo totalmente inesperado, nunca jamais visto, inusitado, algo que não existia até a sua época. Um barco muito grande, porque ele ia mandar água em abundância, ia destruir aquela civilização. Mas a família de Noé, e se alguém mais ouvisse, né? Nós sabemos que não ouviram, não quiseram, a família de Noé e Noé seriam salvos e Deus iria recomeçar. E sabe o que aconteceu? Verso 22. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Qual foi a atitude desse terceiro personagem aqui? Obediência. Sete invocou o nome do Senhor, começou. Ninguém fazia antes, mas ele começou. Ele teve a direção, o desejo de começar e começou. Enoque andou com Deus. Noé obedeceu a Deus. E Noé construiu a arca e Noé fez tudo conforme Deus falou. E a humanidade foi preservada a partir daquelas 8 pessoas que entraram na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas. E assim Deus preservou a raça humana e recomeçou a povoar o mundo. Tudo quanto estava fora da arca pereceu, mas aquilo que estava na arca foi preservado. A história está aqui na palavra de Deus, que é viva, verdadeira, não há erro algum nela, não há discordância alguma nela, ela é a palavra de Deus. Eu coloquei como tema 3 homens e uma atitude, embora eu tenha frisado bem que a atitude de Sete foi invocar o nome do Senhor, começar a invocar. Enoque andou com Deus, Noé obedeceu a Deus, mas estes 3 verbos, começar a invocar, andar e obedecer, todos eles nós podemos canalizá-los para uma só atitude: crer. Estes homens creram em Deus. Estes homens, Sete invocou o nome do Senhor, começou a invocar, porque ele creu. Enoque andou com Deus, porque creu em Deus. Noé obedeceu a Deus, porque creu. Jesus Cristo fala claramente para nós no Evangelho de João que a prova de que nós o amamos é quando o obedecemos. O amor e a obediência caminham juntos, inseparáveis. Comece hoje a crer. Comece hoje a invocar o nome do Senhor. Comece hoje a andar com o Senhor. Comece hoje a obedecer o Senhor. E Deus, com certeza absoluta, vai acolher você. Jesus disse que todo aquele que vem a Ele jamais será lançado fora. Ele não lançou fora Sete. Ele não desprezou Enoque. Ele não desprezou Noé. Pelo contrário, Ele acolheu estes homens
que tiveram a atitude que Ele mais espera e deseja de nós. Que nós creiamos nele, que nós confiemos nele de todo o nosso coração. Amém. Quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos por estes exemplos vívidos, claros, na tua palavra. Estes exemplos que nos estimulam, que nos encorajam a uma vida de busca do Senhor e da tua face, a uma busca de consagração a ti, para andarmos contigo, a uma vida de obediência a ti. Senhor, em nome de Jesus, toca o coração de cada um neste momento, para que as nossas atitudes sejam assim, dessa maneira, que nós comecemos este ano, Senhor, buscando a tua face em primeiro lugar. Acima de qualquer busca, busquemos a tua face, andemos com o Senhor e obedeçamos a tua palavra. Ó Senhor, que maravilha será na vida de quem verdadeiramente decidir neste momento a viver dessa maneira. Nós abençoamos em nome de Jesus cada um e te agradecemos. Amém. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.